Já vou chegando aqui para a nossa sala, porque hoje a nossa conversa, a nossa entrevista é online com a advogada, a doutora Bruna Perdigão Cruz, especialista em direito de família, para falar desse tema tão importante que eu falei agora no início do programa, né, que é a luta contra a violência à mulher. No ano de 2023, nós tivemos mais de 1 milhão de casos, 1 milhão de denúncias de violência contra a mulher. E a doutora Bruna vai explicar melhor para a gente, mas eu tenho certeza que o número real é ainda maior, porque muitas mulheres ainda têm medo de denunciar, ainda têm medo de falar sobre isso. É super compreensível e por isso que a gente tem que realmente trazer esse assunto à tona, falar sobre isso, não é, doutora Bruna? Bem-vinda ao Mulher.com, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, Renata. A gente que agradece. Imagino que hoje o dia seja cheio. Claro que não é um dia só, né, que a gente tem que falar sobre violência contra a mulher, mas é importante, né, doutora Bruna, ter esse dia para marcar, para a gente chamar a atenção realmente para o assunto. Sem dúvida, né? Hoje, na verdade, é o início, né, de 16 dias de ativismo, né, contra a violência de gênero, violência contra a criança, e vai até o dia 10 de dezembro, que é quando é o dia, né, dos direitos humanos. E a ideia, né, desses dias, e hoje em especial, é trazer essa questão da conscientização sobre a violência de gênero, que inclui a violência doméstica, sexual, psicológica e tantas outras, né? E promover aí, tentar fazer com que comece a ter mais políticas públicas e ações de prevenção, além de dar visibilidade às vítimas e fortalecer as redes de apoio e denúncia. É muito importante que a gente fale sobre isso o tempo todo, que o programa Mulher.com possa trazer sim esse tema. Fico muito feliz de poder estar hoje aqui participando e falando um pouquinho a respeito, né? Eu estou ativamente aí nessa luta, nessa erradicação aí da violência contra as mulheres e meninas, para que a gente possa aí promover um mundo mais igualitário e seguro, né? Doutora, quando a gente fala de violência sexual, violência física, é mais fácil, obviamente, né, de reconhecer até para a própria vítima, quando ela sofre isso na pele. E a violência psicológica, quando é que começa essa violência? Quais são os sinais que a própria vítima pode ter e até pessoas do entorno dela podem ter para ver que tem alguma coisa errada? Essa é uma pergunta extremamente importante e extremamente difícil de fazer com que a vítima perceba e também fazer com que outras pessoas percebam. Por quê? Porque as marcas ficam internas, né? Elas não são fáceis de ver, como na violência física, né? E a violência psicológica, ela começa como? Quando você está ali no relacionamento e aí começa, não veste essa roupa, que essa roupa não fica legal em você. Hoje você tá feio, hoje você não tá bonita. Tá vendo aquelas suas amizades ali? Nenhuma delas amam você, apenas eu te amo. E aí a mulher já começa aqui a se sentir ali mais triste, mais não sabe como responder a relação a isso. E aí ele começa, você é burra, você não sabe fazer nada, você não sabe fazer uma comida, você não sabe lavar uma louça, você não lava uma roupa, não sabe cuidar dos filhos. E isso ali é diário, é devagarinho. A violência psicológica, ela não vem do nada, ela vem ali pontualmente, né? E o ciclo de violência, né, começa na violência psicológica, porque quando ele inicialmente é um relacionamento maravilhoso, né? Ele é um homem maravilhoso, ele é um homem que faz de tudo por você, que ele agrada, que ele te dá presentes, e depois ele começa a devagarinho ir cortando todos os laços que você tem, até chegar a um ponto que muitas vezes você já não tem mais nem amigos e nem familiares próximos de você. No início, doutora, dá a impressão de uma segurança, de que é uma pessoa que traz segurança? Só eu te amo, só eu posso te proteger, só eu sou bom para você? Exatamente, só ele que é o melhor para ela, né? E aí a vítima ela começa a entrar ali numa dependência emocional, acreditando que de fato os amigos não são bons para ela, que a família não quer o bem dela, que só quer explorar ela e que ele é o melhor que ela pode ter naquele momento. Então ela vai acreditando e ela começa a se ver numa situação que ela não consegue se ver sem ele. E aí ela entra naquela dependência emocional. Eu não consigo viver sem ele, o que eu vou fazer com ele?
Então, eu começo a acreditar nas coisas que ele fala. Realmente, eu sou burra, realmente eu não consigo fazer nada, realmente. E aí começa, e aí entra o ciclo da violência física, né? Que aí não sei fazer nada e ele me bateu realmente porque eu não consigo fazer, porque eu não sou boa nisso, mas ele tá fazendo isso para me corrigir, ele não vai repetir isso. E assim entrando nesse ciclo. É um ciclo, infelizmente, vicioso. Pela sua experiência, é um caminho comum que se segue, que é um padrão esse que se segue, começa com a violência psicológica, passa para a violência física, depois talvez até para a violência sexual? É um padrão, né? Não dá para radicalizar e falar que, não, é somente assim. Mas é um padrão, sim. Existem, claro, situações em que muitas vezes o parceiro é usuário de droga ou é usuário de bebidas alcoólicas. E aí ele vai para a rua, quando volta em casa, ele está ali com a ira da rua e desconta na mulher. Né? Então também existe essa situação. Mas na maioria dos casos ele começa assim, nessa violência psicológica. Ele vai alienando a sua parceira para que ela seja apenas dele. E as pessoas em volta, doutora? Família, amigos, até às vezes colegas de trabalho. Quais os comportamentos? A gente está falando basicamente de mulher aqui, né? A gente vai chegar nas crianças já também. Mas para perceber que aquela mulher mudou de comportamento, que pode ter alguma coisa errada em casa. Tenho certeza que todos nós aqui já nos deparamos com alguma amiga, alguma conhecida que, quando começou a se relacionar com alguém, começou a mudar o seu comportamento, né? É muito comum, né? Às vezes começa a namorar e você começa o quê? A se excluir ali do seu convívio. Né? O que eu sempre alerto é para os familiares, para aquelas pessoas que a pessoa não deveria se excluir completamente, né? É como ela se excluir dos amigos, em que quando era solteira ela tinha um núcleo de amizade, agora que ela está num relacionamento, casada, ela vai ter outro núcleo. Normalmente isso acontece, essa mudança. Mas os familiares e amigos muito próximos, é importante observar sim. Porque quando essa vítima ela começa a ficar mais sozinha, ela começa a não querer frequentar a casa dos familiares, a não receber visitas em sua casa, a não querer participar de eventos sociais. Quando trabalha, vai apenas para o trabalho e volta e não consegue nem fazer amizades dentro do trabalho. Então, assim, são N situações que é importante que aqueles familiares e os amigos observe. Porque o que está acontecendo com ela? Né? Ela está passando por algum tipo de violência, porque, como eu falei, a violência psicológica é difícil até mesmo para a vítima identificar que ela está vivendo aquilo, né? Mas se ela tem alguém que possa conversar com ela e falar: você já prestou atenção que tem alguma coisa estranha? Me conta um pouquinho o que está acontecendo, talvez ajude ela a reconhecer, e aí, a partir do momento que reconhecer, tentar fazer esse movimento de sair desse ciclo. Às vezes demora anos, né, para a pessoa perceber. Doutora, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para a gente responder no próximo bloco. A sua opinião sobre aquela frase que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Depois do intervalo eu vou querer saber a sua opinião sobre essa frase e a importância dela, até da gente, de repente, não seguir essa frase. Já, depois do intervalo. Volto já. De volta com o programa Mulher.com dessa segunda-feira, hoje dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher. Deixa eu ler uma mensagem que chegou aqui no nosso canal do YouTube, da Bernadette de Lourdes Lopes e Amada. Boa tarde, Renata. Sim, vamos nos posicionar contra toda a violência contra a mulher. Sororidade, mulheres, é isso. A gente tem sim que falar sobre esse assunto e hoje eu estou conversando com a doutora Bruna Perdigão Cruz, que é advogada, especialista em direito das famílias e violência contra a mulher. Doutora, antes do intervalo deixei uma pergunta para a senhora sobre a frase em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O que a senhora acha dessa frase? Mete sim, a gente tem que meter. Essa frase, ela é muito antiga e infelizmente nós não podemos nos calar. Inclusive o dia de hoje é exatamente para trazer esse olhar, para trazer esse movimento, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Até quando, né? Se é uma briga que é uma questão que questões do casal, mas que estão dentro do respeito mútuo, tudo bem. Mas a partir do momento que se perde o respeito,
a gente não pode permitir que essa mulher, sim, que é a parte mais frágil do relacionamento, ali ela sofra calada. Então nós temos que fazer esse movimento, sim. E eu sempre falo, você não está sozinha, não se cale, independentemente do contexto familiar que hoje você vive. A mulher não pode se calar, ela não pode viver numa situação de violência dentro do seu relacionamento e acreditar que aquilo é normal, normalizar aquela situação, porque não é. E as crianças também, né, doutora, que podem sofrer diretamente a violência, mas indiretamente também, num ambiente violento. A escola, se tiver alguma professora, alguém que trabalha em escola assistindo a gente, as crianças também começam a demonstrar comportamentos diferentes se elas vivem em um lar que é violento? Sim, Renata. Sim, é uma questão primeiro, né? Como você falou, né? As crianças sofrem muito, né? As crianças, elas sofrem primeiro porque ela vê, né, as suas mães ali sofrendo, chorando, apanhando, e depois que isso também pode reverberar nelas, né? Porque se um marido faz isso com a sua esposa, na maioria das vezes ele repete também com os filhos, infelizmente. E se não repete com os filhos, e ali também existe uma violência contra a criança, porque ela está presenciando aquilo e ninguém sabe a dimensão de traumas que essa criança vai carregar ali ao longo da sua vida. E você perguntou com relação à escola, e sim, né? Mostra-se na escola, sim, diversos comportamentos, né? E aí, os professores, as pessoas ali envolvidas ali na instituição de ensino têm que ter um olhar mais sensível para observar, né? Que são diversos comportamentos que podem apresentar. Uma criança que é mais animada, mais agitada, de repente começa a ficar mais quietinha, ou, ao contrário, é mais quietinha e de repente começa a ficar violenta dentro da escola, né? E tem que se questionar por quê? O que está acontecendo com essa criança? É importante ter esse olhar, sim, porque as crianças normalmente guardam para si, mas elas demonstram que elas não estão bem ali no seu comportamento diário. Doutora, a gente fala muito sobre a Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha protege a mulher. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o que é a Lei Maria da Penha, como é que uma mulher que sofre violência pode fazer uso dessa lei? Claro, vamos lá. Hoje, né, a Lei Maria da Penha, ela está aqui no Brasil hoje, e a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, ela vem para estabelecer medidas protetivas para as vítimas, né, e criminaliza essa prática de violência de gênero. Ela é um marco de enfrentamento da violência aqui no Brasil, mas ela também hoje tem sido espelhada para outros países, o que é extremamente importante, e que bom que isso está acontecendo. A Lei Maria da Penha, ela vem para trazer essas garantias de proteção às vítimas e também, de alguma forma, ali para criminalizar essa prática, tá? Quais são os tipos, né? Na medida protetiva, então a mulher que está passando por qualquer tipo de violência doméstica, ela faz a denúncia, faz o boletim de ocorrência, ela pede a medida protetiva. A medida protetiva, ela vai vir com uma proibição de aproximação do agressor, então ele vai ter que manter uma distância mínima da vítima, dos familiares e, se houver, das testemunhas também. Proibição de contato por qualquer meio, por telefone, mensagem, rede social, o afastamento do lar, a suspensão de porte de arma caso o agressor tenha autorização para portar arma, e também outras medidas, como pagamento de pensão, o encaminhamento da vítima a programas de proteção. O Estado também tem a obrigação de pagar aluguel se a vítima não tiver onde ficar, principalmente se tem filhos. Tá? E caso o agressor venha a descumprir alguma medida protetiva, né, ele pode ser preso em flagrante ou até mesmo ter a prisão preventiva dele decretada. Para quem está vivendo uma situação de violência, quais são os canais de denúncia? Hoje a gente tem diversos canais. O primeiro deles é o DISC, né, 180, que é o Centro de Atendimento à Mulher. Também tem o 190, que é da Polícia Militar. Nós também temos as delegacias especializadas de atendimento à mulher, espalhadas aí pela capital. E também nós temos alguns aplicativos e plataformas online, por exemplo, dos Direitos Humanos do Brasil. Quando a mulher está passando por uma situação de violência e ela entende que ela está passando e ela está agora decidida em denunciar, mas está com medo,
né? O que a gente tem na realidade são muitas mulheres que passam por essa situação, mas elas têm medo de denunciar, ou elas não querem sair de casa, ou elas têm até medo de ir até uma delegacia fazer a denúncia. Então, é possível também fazer a denúncia, além dos DISC 180 e 190, fazer o boletim de ocorrência online. Então, pelo próprio celular, ela consegue fazer essa denúncia? Consegue. Entra o quê? O site da Polícia Militar? O site da Polícia Civil. Só jogar no Google. Boletim de ocorrência, e aí vai aparecer. E aí vai aparecer as opções e vai colocar lá. Violência contra a mulher. Aí você clica e ele relata ali. Ali é o primeiro momento, vai ser um boletim de ocorrência. A medida protetiva, ela é dada em 24 horas. E a mulher ela vai ser intimada para comparecer na delegacia, ela vai ser informada se a medida protetiva dela foi indeferida ou deferida, para ela poder saber dos próximos passos. Hoje, o que a gente tem na prática já é uma rede muito bem consolidada na questão de, assim que a medida protetiva ela é deferida, a mulher ela tem essa medida protetiva, ela já recebe um auxílio ali mesmo próprio da delegacia, assim que ela recebe essa medida protetiva, para ela ter um auxílio e um apoio de quem? De psicólogos e assistentes sociais que podem orientá-la, né? Até mesmo se caso ela precise sair do lar dela, se ela precisa de um lar temporário, se ela precisa receber alimentos, se ela está com medo e não quer mais ficar naquela casa, então ela vai ter ali uma orientação e psicológica também, porque essa mulher está totalmente fragilizada emocionalmente. E a partir do boletim de ocorrência, do registro do boletim de ocorrência, mesmo que seja online, a polícia já pode ir até aquele local, até aquela casa, para já começar uma proteção àquela mulher? Não, a proteção, e infelizmente a proteção ela não acontece de forma física, né? Não vai uma viatura na casa da mulher, exceto se ela está naquele momento passando por uma situação. Então, se houver uma denúncia de um terceiro, né? Então, tá vendo uma briga, o vizinho viu, ligou, a polícia militar vai chegar lá, vai separar eles e ali já vai ter uma boletim de ocorrência de forma automática. Mas a mulher que está passando ali por aquele ciclo de violência, ela entendeu que basta e ela vai fazer a denúncia, seja pelo 180, pelo 190 ou pelo próprio boletim de ocorrência, ela vai fazer vai fazer o boletim de ocorrência, vai pedir a medida protetiva. Isso é muito importante, que não basta apenas fazer o boletim de ocorrência, precisa pedir a medida protetiva, né? Porque a boletim de ocorrência, ela vai relatar algo que ocorreu, e aí ela tem que fazer um requerimento desse relato, que é o pedido da medida protetiva. Assim que o delegado fizer o boletim de ocorrência, ele vai fazer esse pedido da medida protetiva para um juiz de plantão. O juiz de plantão vai ler os relatos e, baseado nesses relatos, ele vai deferir que é conceder a medida ou não. Concedendo a medida, a delegacia vai entrar em contato com a vítima e vai falar, olha, foi concedida e a sua medida protetiva é essa, e eles automaticamente vão intimar o agressor. Qual que é o problema nesse lapso de tempo? Se o agressor mora com a vítima fica com medo, né? O que ela vai fazer? Como é que ela vai proibir? Então, ela tem que falar na delegacia que, olha, eu estou com medo, eu não quero, eu estou com medo dele chegar aqui, se ele aparecer aqui. Então, normalmente, o que os policiais vão falar? Olha, então, você tem para onde ir? Tem para onde ficar até ele ser intimado? Não tem onde ficar. Aí tem que conversar para que, de repente, uma viatura fique próximo da casa. Existem também alguns aplicativos que a própria delegacia vai instruir a vítima a baixar no seu celular. Então, assim, caso ela esteja com medo, quando o agressor dela estiver chegando em casa, ela pode acionar para avisar a polícia militar que o agressor está perto da casa dela. Então, assim, são alguns mecanismos que hoje a gente tem. E daí a importância do dia de hoje, porque, na minha opinião, e vendo isso na prática, é muito pouco ainda. Nós precisamos de políticas públicas para aumentar essa proteção dessas vítimas. Porque se hoje a gente está falando aqui que a gente teve mais de 1 milhão de denúncias, a minha expectativa, e eu espero que isso diminua. Mas, na realidade, tem aumentado, Renata, infelizmente. Agora, a pergunta que eu sempre faço é, está aumentando por quê? Eu espero que seja porque está tendo mais divulgação sobre o tema e as mulheres estão tendo coragens. Mas se a gente está aumentando essa divulgação e as mulheres estão conseguindo falar mais a respeito e pedir a medida protetiva, precisa ter políticas públicas para protegê-las,
né? Porque hoje a gente, na prática, a gente não tem algo que as proteja completamente. Porque se o agressor descumprir, ele pode ser preso, pode, né? Ele pode ser preso em flagrante, né? Ele pode, se ele descumprir, ele pode, e a mulher pode ir lá denunciar, falar ele descumpriu, e pode vir a prisão dele preventiva. Mas nesse lapso de tempo, como a gente não tem nada certo que assegure que ele não vai descumprir, é que muitas vezes acontece, infelizmente, os feminicídios. As mortes acontecem nesse período, né? Doutora, para a gente encerrar, um recado que a senhora dá para quem está nessa situação e às vezes está com medo de denunciar. O recado que eu dou é, primeiro, não tenha medo. Primeiro, porque vocês acreditam, né? As mulheres acreditam na situação que elas estão sozinhas e não estão sozinhas. Hoje existem diversas ONGs e diversos trabalhos voluntários que ajudam essa mulher a não se sentir sozinha e a dar orientação e ajuda no sentido de com psicólogos, com assistentes sociais e com advogadas para poder orientar e acolher essas mulheres, né? Então, por isso que eu falo, vai de caso a caso. Se a mulher ela tem para onde ir, é um ponto importante. Ela faça a medida protetiva e vá para um outro local até que consiga afastar o agressor da casa. Mas se ela não tem para onde ir, ela fica com medo e não sabe o que fazer. Então, hoje nós temos diversas ONGs, diversos locais. É só dar um Google, você acha hoje. Posso dar alguns nomes, Renata? Pode. De alguns lugares? Posso. Tem o Justiceiras, que é extremamente conhecido. Nós temos o Mapa do Acolhimento. Nós temos outro que chama Tamo Juntas. São 3 projetos que eu conheço, né? Mas eu sei que tem outros. Então, assim, você está passando por uma situação de violência, está com medo, entre em contato com algum desses projetos e conversa. Ali vai ter uma assistente social que pode te orientar e te encaminhar para um local seguro. Ali tem uma psicóloga que pode te ajudar e te acolher nos seus danos ali emocionais que você está vivendo. E uma advogada que pode te orientar a fazer um boletim de ocorrência, até chegar à medida protetiva. Mas o conselho que eu dou é: não se cale. Nós, mulheres, não podemos nos calar. Você não está sozinha. Doutora Bruna Perdigão Cruz, muito obrigada pela entrevista de hoje, parabéns pelo seu trabalho, sucesso sempre, seja bem-vinda novamente. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Obrigada, até a próxima. Até.